Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos reunidos nesta primeira segunda-feira do ano de 2025. Que bom estarmos na presença do Senhor. Muito obrigado, pastor Zé Wellington, nosso pastor, nosso orientador. Que bom estar com os irmãos, recebendo a palavra de Deus. Já recebemos duas lindas mensagens, pastor Jorge Rabelo e pastor Jaime, e agora nos dá a oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos. O ministério é uma dádiva de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, lendo o versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Glória a Deus. Desejo a todos os pastores, membros da nossa diretoria, da Confradesp, do Ministério do Belém, e todos os pastores que aqui estão, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Desejo a todos um 2025 de grandes vitórias, grandes resultados e muito crescimento para a glória de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Se você encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado: e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Na NAA diz: não nos faltou nada. Tome assento, por favor. Meus queridos e amados em Cristo, Deus, Ele chama para o ministério. Deus capacita o homem para realizar a sua obra. Deus envia este homem para o campo, para uma cidade, para uma vila, para uma localidade. E Deus cuida deste homem. Deus então chama, Deus capacita, Deus envia e Deus cuida. O chamado de Deus para o ministério é diferente do chamado à salvação e do chamado ao serviço que atinge todo crente. O chamado para o ministério trata-se de uma vocação, de homens selecionados para servir como líderes da igreja, para realizar a obra do Senhor. Os chamados, os vocacionados para o ministério precisam ter certeza de que Deus os escolheu para servir e liderar o seu povo. No livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, de John MacArthur, é um livro publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, há um texto de James George que diz assim: a concretização do chamado ministerial repousa sobre 4 critérios. Primeiro, a confirmação desse chamado por pessoas e por Deus, pelas circunstâncias através das quais Ele providencia um lugar para o ministério. Segundo, a posse das habilidades necessárias ao serviço em posição de liderança. Terceiro, consiste de um profundo desejo de servir no ministério. Quarto, a qualificação final é um estilo de vida
caracterizado por integridade moral. E finaliza James George: um homem que preenche esses 4 requisitos pode descansar na certeza de que Deus o chamou para o serviço cristão, para a vida ministerial. O chamado de Deus para o ministério possui diferentes dimensões. Primeiro, nós somos chamados para a salvação. Repito, nós somos chamados para a salvação. O chamado à salvação precisa ser o ponto de partida de qualquer chamado ao serviço ou ministério. A pessoa que deseja se dedicar ao ministério vocacional deve primeiro certificar-se de que é chamado por Cristo, de que tem um relacionamento com Cristo, de que está em Cristo Jesus. Não se deve ter a ousadia de cogitar ser um ministro, ser um pregador do Evangelho, ministrar a graça do Evangelho, sem nunca ter experimentado o Evangelho. Precisamos ter a experiência da salvação, da conversão. Jesus chamou homens para segui-lo. Vinde após mim, salvação. Quando Cristo começou a pregar, ele começou a reunir discípulos que seriam agora ouvintes e depois pregadores. Eles seriam testemunha dos seus milagres e no futuro realizariam milagres extraordinários. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículos 13, 14 e 15, escreveu Marcos dizendo, o texto sagrado: e Jesus subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e os nomeou para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Primeiro, vinde após mim, vinde a mim, estejam comigo, tenham um relacionamento comigo, aprendam comigo, estejam constantemente comigo, e eu vou enviá-los. Ou seja, eles foram chamados, meus queridos irmãos, para uma vida de comunhão com o Senhor, para uma vida de relacionamento com o Senhor, estar continuamente na presença do Senhor e ser uma humilde imitação dele. Deveriam segui-lo como seu líder, aprender com ele, estar com ele. Nós pregamos constantemente Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, chegando ao versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeiro, vinde a mim, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, entre debaixo do meu jugo, vamos caminhar juntos, entra debaixo da minha canga, nós vamos caminhar juntos, nós vamos ter uma vida de relacionamento. Venha para o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora aprenda, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somos chamados para estar com ele,
somos chamados para caminhar com Ele, somos chamados para uma vida de relacionamento com Ele. Por quê? Na salvação nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. O novo nascimento, meus queridos, é a mais importante e a mais vigente necessidade de todo homem. É impossível desejar o ministério sem um novo nascimento, sem a conversão. O homem precisa nascer de novo, porque sem o novo nascimento sua vida é vã. Sem o novo nascimento sua esperança é vã. Sem o novo nascimento seu ministério é vão. Sem o novo nascimento sua espiritualidade é vã. Sem o novo nascimento o céu estará fechado para a sua vida. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Jesus disse: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí você diz: mas pastor, eu estou na igreja, eu estou nos templos, eu estou nos cultos, quero ser um obreiro. A pergunta é: você já nasceu de novo? Você já se converteu? Mas John Wesley foi para o campo missionário sem um novo nascimento. Foi para um campo missionário e teve frustrações, decepções. Voltou para a Inglaterra e um dia ele está em um culto de homens que oravam e buscavam a presença do Senhor, e o Espírito Santo veio sobre ele e deu a ele um novo nascimento, e ele se tornou o grande avivalista da Inglaterra. Precisamos nascer de novo. Agora Jesus disse: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água é nascer da palavra de Deus. É nascer da palavra de Deus. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. E no versículo de número 23, Pedro diz: sendo de novo gerado. Porque Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Aprenda isto: o que é nascido da carne é carne, e carne não pode realizar a obra de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu nasci e fui registrado depois de um período, e a data do meu nascimento, 12 de abril de 65. Daqui 4 meses estarei completando 60 anos de idade. Nasci de um relacionamento de Jairo Valadares com Judite Valadares. Jairo Valadares era um homem de oração, buscava a presença do Senhor. Judite também era uma santa, uma serva de Deus, mas a semente era corruptível, a semente era corrompida. E eu fui gerado pela primeira vez com semente corruptível. Semente corruptível. Mas aos 16 anos de idade, na escola bíblica dominical, o professor estava ministrando a palavra do Senhor, e o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo veio, porque o Espírito Santo vem para dar um novo nascimento ao homem. O Espírito Santo veio e disse: Isaac, você é um pecador. Se você continuar nesta caminhada, o seu destino é o inferno. Mas há um Salvador, e o nome dele é Jesus. E na escola bíblica dominical eu disse: Jesus, muda a minha vida. E o Espírito Santo veio e pá! Nasci de novo. Com 16 anos de idade. Então Pedro escreve: sendo de novo gerado, sendo de novo gerado, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus.
E a palavra que traz o novo nascimento por obra do Espírito Santo, o texto ainda diz: nascer do Espírito. O novo nascimento, conversão, regeneração é obra do Espírito Santo. Nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer de novo, é nascer de Deus. Nascer do Espírito é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem regenera o homem, é o Espírito Santo quem convence o homem, é o Espírito Santo que transforma o homem, é o Espírito Santo que torna o homem semelhante a Jesus Cristo, é o Espírito Santo que forma Cristo dentro do homem. É o Espírito Santo que forma Cristo dentro do homem. É obra do Espírito Santo. Você lembra o dia que você nasceu de novo? Talvez você não marcou o dia, o horário, o mês, o ano, mas você lembra do momento. Lembra do momento? Se você não lembra deste momento, tem coisa errada. Você precisa pedir: Espírito Santo, dai-me um novo nascimento. Dai-me um novo nascimento. Dai-me um novo nascimento. Quer coisa nova para a sua vida? Começa com um novo nascimento. Busque o novo nascimento. Busque o novo nascimento. Busque o novo nascimento. Nasceu de novo. Vem então o chamado ao serviço. O chamado ao serviço cristão. Todo crente se envolve com as coisas de Deus. Todo crente se envolve com os trabalhos da igreja, com as atividades da igreja, porque Deus não nos chamou apenas à salvação, mas Deus nos chamou para uma vida de serviço. Servir é privilégio e obrigação de todo crente. Nasceu de novo, quer servir. A sogra de Pedro foi curada e logo passou a servir. O endemoniado gadareno foi liberto e já passou a servir. Ou seja, nasceu de novo, se converteu, quer servir a obra de Deus. Esse chamado ao serviço implica que nós somos cristãos. Constituímos o sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O que diz o texto sagrado? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entrou no reino de Deus, se torna um sacerdote, porque todo crente é um sacerdote de Deus, no sentido de ter acesso a Deus. E é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templos para Ele, no qual Ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdotes. Todo crente é um sacerdote. E dois grandes privilégios dos sacerdotes: adorar ao Senhor com sacrifícios espirituais, prestando culto racional e servindo ao Senhor com louvor e adoração, e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas, meus queridos, estamos servindo ao Senhor, mas o Senhor tem um projeto maior para a nossa vida. O Senhor tem um chamado específico, chamadas específicas, para trabalhos específicos e para atividades específicas. O Senhor chama todos os crentes ao serviço, todos os crentes como testemunha. Porém, Ele chama homens para desenvolverem o ministério. Ele chama homens para desenvolver o ministério. Deus usa homens. Deus não usa métodos, Deus não usa técnicas, Deus usa homens. Deus usa homens para realizar o seu trabalho. O chamado à liderança implica
homens dotados e concedidos pelo Senhor à igreja. Então, como isto acontece? Primeiro, o chamado divino. Cada um dos senhores teve a sua experiência da conversão, a experiência do batismo com o Espírito Santo e a chamada para o ministério. Mas a chamada para o ministério, ela é diferente uma da outra. Moisés contemplou a sarça que ardia, mas Josué nunca viu a sarça ardendo para ser chamado para o ministério. Ele simplesmente não se afastava da tenda e estava do lado do seu líder constantemente. Ele estava do lado do líder constantemente. Elias, experiências extraordinárias e fenomenal. Eliseu simplesmente estava ao seu lado. São experiências distintas, porque é o Senhor quem chama. Repito, é o Senhor quem chama. É o Senhor quem chama. O chamado brota no interior do homem, no íntimo, lá no interno, no profundo. Surge no interior do homem uma convicção profunda, inabalável do seu chamado. Lá no interior, não há como permanecer no ministério sem esta convicção. Não há como permanecer sem esta convicção profunda no íntimo, porque os desafios do ministério são grandes, são tremendos, e você precisa de estrutura e de convicção espiritual. Eu me rendi ao Senhor aos 16 anos de idade, filho de pastor. Estava na igreja desde criança, mas precisava da conversão. Filho de pastor não nasce salvo, precisa nascer de novo, se converter, ter a experiência da conversão. Me converti e estava feliz. E meu pai chegou e disse: tudo bem com você? Eu disse: tudo bem, eu estou com vontade de ler Bíblia. Ele disse: continue lendo. E me comprou um livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mairo Pirmo, o primeiro livro que ele me deu. Ele disse: leia todo este livro e responda todas essas perguntas. Esse teólogo é bom e tem o nosso pensamento, tem a doutrina básica, fundamental da Assembleia de Deus Brasileira. E eu comecei a ler, e passados uns dias ele disse: tudo bem com você? Eu disse: tudo bem. Busque o batismo com o Espírito Santo, você precisa. Eu disse: mas é bom? Ele disse: você precisa. É bom e você precisa. E fui buscar o batismo com o Espírito Santo. O Senhor me batizou, e imediatamente um desejo profundo de fazer a sua obra. Nos reunimos alguns jovens, Lorenzetti, Antônio Carlos Lorenzetti, que hoje mora em Natal, lá na cidade de Garça, e outros jovens mais, e todos são pastores hoje. Arrumamos uma caixinha de som, arrumamos uma sonata. Talvez alguns de vocês não sabem o que é sonata. Arrumamos uma sonata e arrumamos alguns discos de José de Paula, Esdras e outros mais. E nós íamos para as esquinas e ligávamos e pedimos a energia a um vizinho e alguém que morava na esquina, e ligávamos a caixa de som, um microfonezinho, e ligávamos a sonata e colocávamos nos discos Zé de Paula cantando, e pegava o microfone e colocava lá no alto-falante da sonata para que o som ali alcançasse, e nós então pregávamos. Um dia eu pregava, outro dia Antônio Carlos, outro dia o Davi, e cada dia um pregava. O Vanderlei, o Benedito, Leandro, e todos pregavam, e nós estávamos servindo ao Senhor. Aquele desejo, todo domingo queríamos estar na feira, queríamos estar na rua, um desejo tremendo de fazer a obra de Deus e de realizar o trabalho do Senhor. E a igreja vai observando, e o ministério
ministério observando, e nós não queríamos parar. Sábado à noite, em frente ao cinema, pregávamos nas praças e saímos para os sítios, para as fazendas, porque queríamos fazer a obra de Deus. Um desejo profundo brotando aqui dentro. Você quer ser pregador, você quer ser pastor, mas não pega um folheto para evangelizar, não sai às ruas para ganhar almas para o Senhor, não faz absolutamente nada. Há um desejo que nasce aqui dentro e ninguém pode tirar, não tem como tirar. Aleluia. Cheguei ao meu pai e disse: Deus me chamou para o ministério. Ele disse: você viu um anjo? Eu disse: não. Você viu labaredas de fogo? Eu disse: não. Mas você viu ouviu alguma voz? Eu disse: também não. E o que acontece com você? Tem algo aqui dentro. Tem algo aqui dentro. Algo aqui dentro que não tem jeito. Ele disse: vai estudar, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser médico. Pare com isto. Você está vendo a nossa vida de simplicidade, de sofrimento, de dedicação, de incompreensão, e você vai se atrever ao ministério. É perigoso demais, você não pode ir. Eu disse: mas como não? Não dá para tirar daqui de dentro. Não tem como tirar. Ele disse: se lance, se você tiver convicção profunda. Porque se você não tiver esta convicção profunda no seu interior, na primeira aprovação e crise, você vai abandonar o ministério. Mas se há convicção lá no seu íntimo, no seu interior, virão as lutas, as provas, as dificuldades, mas você terá a presença dele na sua vida. Aleluia, aleluia. E nós nos lançamos e chegamos até aqui, porque a boa mão de Deus nos sustentou até aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor me trouxe à memória esse texto para compartilhar com os irmãos hoje. Essa mensagem simples, mas para obreiros novos. Se há um desejo profundo no seu coração, não foi o diabo que pôs, porque o diabo não põe esse desejo no seu coração. Se há um desejo profundo na sua alma, não é simplesmente da sua cabeça, mas é o Espírito Santo que impregnou, cravou na sua alma. Vai em frente e o Senhor cuidará da sua vida. Aleluia, aleluia. Apenas um chamado definido por Deus pode dar a alguém sucesso no ministério. Chamado interior e uma confirmação dos outros. Uma confirmação dos outros. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, concorda que a confirmação pública é um passo necessário depois do sentimento interior, estando relacionado ao chamado para o ministério. Spurgeon escreveu dizendo: a vontade do Senhor referente aos pastores é conhecida mediante o piedoso julgamento da igreja. É necessário, como prova de seu dom, que sua pregação, que o seu ministério seja aceita, seja aceitável ao povo de Deus. Ao povo de Deus, é o povo quem confirma. Veja, ele é um santo homem de Deus. Olhe o seu testemunho, o seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua mensagem, como edifica, como conforta, como exorta,
como somos abençoados, é necessário a confirmação dos outros para o ministério. É necessário, permaneça na sua igreja, permaneça lá no ambiente onde você está sendo formado e se dedique. Mas eu quero pregar domingo à noite, eu quero pregar com a igreja repleta. Não, saia para as ruas, saia para as esquinas, saia. Não tem som, vai na garganta. Saia. Aleluia. Ouça, não há uma igreja que não queira um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se encha, transborde, saia, vai para as esquinas. O pastor não me deixa pregar no púlpito. Não tem problema, vai para as esquinas. Vá para as esquinas, abra o bocão, prega. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. E você vai ganhar almas e vai trazer para a igreja. Pastor, prepare uma equipe aí para o discipulado. Eu estou trazendo 3 hoje. No outro domingo, pastor, estou trazendo 2. Pastor, eu estou trazendo mais 1. Pastor, olha, tem 5 aqui. Pastor, eu estou ganhando alma para Jesus. Oh, meu filho, próximo domingo você não pode dar uma mensagem aqui, não? Aleluia, 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 aleluia. Se encha, transborde e chega domingo à noite pingando azeite, pingando azeite. Abra a Bíblia e não inventa modismos cristãos e evangélicos. Fale do Cristo e este crucificado. Aleluia, 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 aleluia. E aí, lembra de Timóteo? Primeira viagem missionária de Paulo. Os entendidos de Bíblia dizem que Paulo pregou na região de Timóteo e Timóteo se converteu. Na segunda viagem missionária, Paulo chegou, os irmãos de Listra estavam dizendo: tem um moço aí, crente, pregador, temente a Deus, lá em Listra. E Paulo chegou em Icônio: olha, tem um moço aqui na região chamado Timóteo. O moço é crente, temente a Deus, é pregador, está em formação. Aí Paulo disse: vem andar comigo, rapaz, vamos caminhar juntos. Aleluia. Formação, formação. Mas nesta chamada, nesta vocação, é necessário um estilo de vida íntegro. Não pode viver de qualquer jeito. Uma vida toda enrolada, toda atrapalhada, cheio de mentira, de vaidade, de orgulho, de presunção, não serve para o ministério. Está rejeitado. Não serve. Não serve. Eu lembro, eu estava com 20 anos de idade, solteiro. Fui pregar lá em Viema, no Mato Grosso do Sul. E estava lá Maneca Dantas. Pastor Zé Wellington conhece Maneca Dantas. Pensa num homem sergipano. Mas ele se converteu lá no inferninho. Todos nós nos convertemos no inferno. Mas ele se converteu lá na região de Guarantã, no inferninho. Pastor Joel Valadares era solteiro, estava dirigindo o culto, e meu pai, Jairo Valadares, pregando. E lá no inferninho, o Jesus salvou Maneca Dantas e transformou a vida dele e o chamou para o ministério. Mas ele usava, de acordo com meu pai contava a história, um terninho de linho branco, e dizia: eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, mas do meu jeito. Eu não vou fazer esse barulho. Não. Vai ser do meu jeito. Aí foram para a oração. E lá na oração o Espírito Santo veio. E pá! Maneca Dantas foi batizado com o Espírito Santo. Deu um pulo, caiu no chão. E era terra, chão batido. E rolava para lá e para cá. E chorando e glorificando o nome do Senhor. Cheio do Espírito Santo. E foi cheio do Espírito Santo. Mas quando levantou estava todo marrom, mas cheio do Espírito Santo. O Senhor o chamou
E ele fez algum trabalho na região de Marília, e depois o Senhor o enviou lá para Ponta Porã. Os anos se passaram e meu pai casou, teve vida, eu nasci. E um dia eu estava pregando lá em Viema e Maneca Dantas estava lá. E ele disse: gostei de você. Você é um jovem crente e você tem o estilo do seu pai. Você vai pregar em Ponta Porã. E marcou um encontro de jovens. Eu com 20 anos de idade peguei um ônibus em Marília, de Prudente, horas e horas dentro de um ônibus, e cheguei 5 horas da manhã em Ponta Porã. Ele já me recebeu, foi ele que me recebeu na rodoviária, me levou para a igreja. Lá já tinha uma irmã fritando uns bifes com mandioca, e disse: vamos comer aqui, e a presença do Senhor está aqui conosco. E eu passei 3 dias lá, e preguei sexta, sábado, domingo, e foi uma bênção. Pastor Zé de Andrade, que é o meu vice-presidente hoje, estava naqueles cultos que eu preguei quando tinha 20 anos de idade. Os anos se passaram. Mas o que eu quero dizer aos irmãos: eu peguei o ônibus segunda-feira à noite e viajei. Quando cheguei em Marília, pastor Joel Valadares, meu tio, estava me esperando na rodoviária. E esperando na rodoviária, eu entrei no carro dele: benção, tio, tudo bem com o senhor? Ele disse: tudo bem, a viagem foi boa. Eu disse: foi boa, Deus abençoou, salvou muita gente, foi uma maravilha. Aí ele olhou assim e disse assim: Maneca Dantas já ligou. Eu tremi. Ele já ligou e disse: E o que ele disse? Ele disse: ô Joel, o menino é bom, mas tem uma virtude maior. O que foi, Maneca Dantas? Ele não é namorador. Eu preguei, suei a camisa e preparei, e preguei. Jesus salvou e abençoou. O que ele notou foi isso: o menino não é namorador. Acaba o culto, ele fica do lado dos pastores. A conversa dele é com os pastores, é com os obreiros. Ele não chega perto das moças, não vai se aproximando. Não. Esteve aqui e foi uma bênção, mas o testemunho foi melhor ainda. Você quer ser pregador, quer ser obreiro, tem uma vida íntegra na presença do Senhor, porque a Bíblia fala muito mais sobre o caráter do líder. É interessante que a Bíblia trata mais de como deve ser o líder do que aquilo que ele deva fazer. Leia as Sagradas Escrituras e veja como o comportamento do obreiro deva ser. Não importa a formação ou a experiência que alguém possa ter, se não preencher as qualidades da moralidade bíblica, é inapto para ser líder na igreja de Deus. É muito mais importante o que o ministro é do que aquilo que ele é capaz de fazer, pois o que ele é a força do que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Henry Martin escreveu em seu diário dizendo: faze-me aprender que o primeiro grande negócio sobre a terra é a santificação da minha alma. Aleluia. Caráter, firmeza, comprometimento, testemunho, vida íntegra, santa na presença do Senhor. Talvez não conheça o grego, não conheça o hebraico, não entende muito do aramaico, mas conhece Jesus. Tem um relacionamento profundo com Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um relacionamento profundo com Ele, e aquela vida de santidade, de pureza, de honestidade, temendo ao Senhor, respeitando a família, valorizando aqueles que estão próximos e servindo ao Senhor com integridade. Aí o ministério: vou levar esse caboquinho para uma cidade. Alguém diz: mas ele não tem capacidade. Mas ele tem Deus. Mas
Mas ele é novo, mas ele tem Jesus. Aleluia. E deixa eu dar um testemunho para chegar no versículo que nós lemos. Porventura, quando eu vos enviei, faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa? E eles: não faltou nada não. Porque quando ele envia, ele sustenta, ele cuida, ele zela. No ano de 98, após servir a igreja de Marília por 14 anos, eu estava com 33 anos. Eu estava descendo a rampa na Cotegipe, e alguém chegou e disse: pastor Zé Wellington está lhe chamando. Eu disse: eu? Está lhe chamando. E eu desci, entrei, sentei. Ele olhou para mim e disse: tudo bem, meu filho? Eu disse: tudo bem. Você conhece Rio Claro? Eu disse: não. Já ouviu falar de Rio Claro? Eu disse: não. Conhece a igreja de Rio Claro? Eu disse: não. Sabe dos problemas da igreja de Rio Claro? Eu disse: não. E naquele gesto de homem de Deus, ele levantou as mãos e disse: graças a Deus, você é o homem certo para lá. Aleluia. Aleluia. E no dia 25 de julho de 1998, há 26 anos e alguns meses, eu assumi a igreja de Rio Claro. Um desafio tremendo. E cheguei, uma igreja simples, poucos membros. Cheguei para o tesoureiro e disse: eu estou precisando de um dinheirinho para pôr gasolina. Ele disse: aqui não tem nada. Eu disse: como? Nada, a não ser dívidas, problemas para o senhor resolver. E eu faço uma pergunta para o senhor: o senhor trouxe dinheiro? Eu disse: trouxe não, eu vim só com Jesus. Mas o senhor vai precisar de muito dinheiro. Eu disse: de vez em quando eu visito o BEC. Ele olhou para mim e disse: o BEC? O que significa? Banco Eterno de Cristo. Ele supre todas as necessidades. Vamos orar, vamos pregar, vamos trabalhar. Aleluia. Passado 26 anos, se você me perguntar, porventura, quando Jesus te enviou para Rio Claro, nesses 26 anos, te faltou alguma coisa? A minha resposta é: não me faltou nada. Não me faltou nada. 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 Aleluia. Mas um dia eu estava saindo para uma congregação e a minha esposa disse: eu preciso de R$10 para amanhã levar os meninos para cortar o cabelo. Eu disse: eu não tenho. Mas você não vai numa congregação? Eu disse: vou. Então hoje à noite você pega o dinheiro da congregação e traga para mim. Eu disse: se eu pegar os R$10 lá, vai faltar o dinheiro do aluguel para a congregação. Eu não posso. E fui, e dirigi o culto, e preguei animadamente, e ministrei a palavra, e aí abençoei o povo, e desci do púlpito, e estou entrando no carro. Quando eu estou entrando no carro, chega o presbítero, irmão Joaquim. Está vivo, está lá, congrega conosco. Chegou e disse: pastor Isaac, tudo bem? Eu disse: graças a Deus. Um negocinho aqui para o senhor que eu senti de dar aqui, pastor. E ele enfiou nesse bolso aqui. E eu com a pressa agora de entrar no carro. Todo pregador é assim, recebe uma oferta, não vê a hora de entrar no carro, de abrir o envelope, saber o que tem, não é? Só eu sou assim. Eu entrei no carro, dei partida, virei o carro, e quando meti a mão no bolso, puxei, tinha R$10. Você diz: mas só isso? Só. Cheguei em casa como um valente. Você não queria cortar o cabelo dos meninos? Amanhã pode ir, está aqui o dinheiro. Está aqui, pode
pode ir, porque o Senhor supriu. O Senhor supriu, o Senhor supriu, o Senhor supriu, o Senhor supriu. O Senhor começou a enviar gente, a enviar gente, a enviar gente, a enviar gente, e a fazer milagres, maravilhas, prodígios, e abrir portas, e resolver problemas. Aleluia, porque Deus abre caminhos para o homem que ora. Deus abre caminhos e cuida do homem que se lança inteiramente. Eu estou preocupado esses dias, porque na orientação do pastor Zé Wellington, juntamente com o pastor Paulo, nós temos percorrido o interior, e algumas vezes para fazer algumas mudanças, e alguns obreiros perguntam logo de cara: quanto eu vou ganhar lá? Aí escute, outro dia falei para um companheiro que estava comigo no carro, depois de uma reunião dessa, eu disse: rapaz, eu acho que eu era muito menino. Ele disse: como? Ué, eu não perguntei quanto eu ia ganhar em Rio Claro. Eu não perguntei quanto ia ser meu salário. Eu não perguntei nada disto. E não se escandalize comigo com o que eu vou dizer, porque é algo particular, é meu. Até hoje eu não fiz o meu salário em Rio Claro. E há lá uma igreja próspera, com centenas e centenas de crentes, e uma receita abençoada. Eu tenho até medo de pensar nisto e fazer nisto, porque eu penso: Senhor, e se eu perder tudo? E se eu entrar por este caminho? Deus tem cuidado até aqui, Deus tem dado até aqui, Deus tem zelado até aqui, tem sustentado até aqui. Não inventa moda. Fique na presença do Senhor. O Senhor vai cuidar da sua vida em 2025. 2025 o Senhor vai cuidar da sua vida. Eu abrirei as janelas dos céus, diz o Senhor, e Ele vai suprir as suas necessidades. Se lance inteiramente, se jogue inteiramente, não se preocupe com nada, se lance inteiramente, e Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar do seu futuro. O seu futuro será de paz. O seu futuro será de paz. O seu futuro será de paz. Deus te abençoe.